Boa tarde, bom dia para todas as pessoas que estão vendo e que verão esse vídeo. Eu sou o Grilo Falante, se preferir Nicolas Catalani Zamboni Kikebus, e faz um tempão que eu não faço uma live, porque enfim, como eu já disse, eu estava de férias, né? E eu não vou trabalhar nas férias. E depois disso, né, eu já voltei pra cá faz um tempo. Mas aí tava tendo um evento atrás do outro no sábado, então não dava pra fazer, mas finalmente deu certo, né? Agora, próximo sábado, eu não sei se eu vou poder fazer também, porque, enfim, tem um negócio, tem um evento aí da faculdade que eu tenho que ir, e eu não sei se é no próximo sábado ou se é no próximo do próximo, mas em todo modo eu faço um vídeo no meio da semana avisando se vai ter ou não live. Em todo caso, a gente havia parado em algum momento da história do José do Patrocínio, né? E, bom, para aqueles que não sabem, essa é uma live feita no Instagram, né? Era feita pelo Facebook, só que o Facebook tava dando problema de microfonia. Eu não sei resolver microfonia, não sei nem o porquê de ter dia que tava com microfonia e ter dia que não. Então, enfim, em todo caso, live feita no Instagram, que depois vai ser publicada no Facebook, assim como vai ser publicada no meu canal do YouTube, Papo com Grilo. Bom, e para aqueles que não sabem, essas lives que eu faço, o objetivo é falar sobre a história do Brasil contextualizada na história da capoeira. E sendo assim, já falamos de bastante coisa, né? Aqui dos temas que estão anotados, esse aqui já é o 100º, mas se você for olhar, dá para dividir em bem mais de 100, né? E a gente falou bastante, mas nas últimas lives a gente tem se focado principalmente sobre a abolição da escravatura, né, sobre a abolição da escravidão. E a abolição da escravidão, né, ela não é uma história que começa em 1888, que é o ano da Lei Áurea, nem começa em 1850, que é o ano da Lei Eusébio de Queiroz, que aboliu o tráfico de escravos, e ela não começa eu não sei qual que é o ano, mas que é o ano da Revolução Francesa, que é final do século XVIII, deve ser 1798, né? E nem 1808, que é quando Dom João VI assina o acordo com a Inglaterra de que com o qual ele se comprometia a abolir a escravidão do Brasil, né? 1808, foi feita a abolição só em 1888, né? Isso porque em 22 se reiterou, o 23, se reiterou que o Brasil iria abolir a escravidão para manter nos acordos com a Inglaterra, né? E é aquilo, né? Ninguém sabe empurrar as coisas com a barriga melhor que o brasileiro, né? Então a gente enrolou só 80 anos, né? Mas é uma coisa que uma luta contra a escravidão, ela começa a partir do momento em que a primeira pessoa é escravizada em solo brasileiro, né? E que não é em 1540 qualquer coisa ou 1530 qualquer coisa, não. Essa história é uma história que começa em 1498, né? E a gente pode jogar mais para trás, a gente pode dizer que é uma história que começa com a queda de Constantinopla. Eu não lembro qual que é o ano, mas é 1400 e alguma coisa bem antes de 98, né? Mas a gente pode dizer que começa em 1498 por um motivo bem simples. É quando o Bacharel de Canané chega no Brasil, né? Quando o Martim Afonso de Souza conhece o Bacharel, ele fala que estava lá há mais de 30 anos. O Martim Afonso de Souza conheceu ele em 1530. Então ele estava aqui antes de 1500, né? O Bacharel de Canané, ele era um canalha, mas é um canalha incrível, é um canalha que dá gosto de gostar dele, né? E ele era, né, arregimentou alguns indígenas, né? E em parte por causa dele, mas não só por causa dele, que a São Paulo começa a ser conhecida como o Porto dos Escravos, né? É uma forma maravilhosa. Os paulistas, tenho certeza que se soubessem disso iam ficar muito orgulhosos. Aquele povo maravilhoso de São Paulo. Inclusive porque paulista, sabe o que é paulista? Paulista é o nome dado para os bandeirantes. Depois, quando essa história começa a ser resgatada, é que passa a se chamar de bandeirante. Mas até então paulista era o nome dos bandeirantes. E qual que era o
ofício do paulista. O ofício do paulista era entrar no meio da mata, encontrar uma aldeia indígena, escravizar todo mundo, matar alguns, porque é sempre bom eliminar índio, e os que não são mortos são escravizados e levados para trabalhar e morrer aí dentro de uns 2, 3 anos, né? E esse era o ofício do paulista. Então São Paulo tinha que ser um lugar bom mesmo, né? E assim, gente, mas a gente não vai começar daí, porque se a gente for começar essa retrospectiva daí, esse vídeo aqui vai levar 1 hora, né? E eu queria conseguir fazer isso nos próximos 4 minutos. Então, gente, para fazer isso nos próximos 4 minutos, vamos lá, né? A gente falou sobre a Revolução Francesa, que é uma das causas para a Revolução Haitiana, mas tem um detalhe. Enquanto a Revolução Francesa ela lutava pela liberdade, igualdade e fraternidade dos franceses para com os franceses, né? E a Revolução Haitiana não. A Revolução Haitiana ela buscava liberdade, igualdade e fraternidade para todo mundo, em especial para os escravizados e para as pessoas que conheceram a escravidão na pele, né? E basicamente para todo mundo que não fosse os donos de escravo, né? Só que dizer que a Revolução Haitiana tem como causar única e exclusivamente a Revolução Francesa é a maior mentira de todas. É uma grande falácia. Por quê? Porque os escravos estão se revoltando da Haiti desde que tem escravo lá, né? Assim como no Brasil os escravizados revoltam desde que tem escravizado aqui, né? Então assim, e no caso da Revolução Haitiana, né? No Brasil a gente fala praticamente nunca sobre ela, né? Eu particularmente nunca ouvi alguém falar sobre a Revolução Haitiana para falar sobre a abolição da escravidão, com exceção do Clóvis Moura, né? Que nos livros dele ele fala sobre a Revolução Haitiana, né? Pelo menos nos dois, eu acho que o Negro de Bom Escravo a Mau Cidadão e no Rebeliões da Senzala, né? Que são os dois que eu tenho para além de um só sobre Palmares, mas aí é só sobre Palmares, bem anterior à Revolução Haitiana, e por isso que não tá nela, né? Mas enfim, e quando você vê a história da Revolução Haitiana, né? Primeiro, uma coisa que é clara, que assim como aconteceu no Brasil várias vezes, né? A gente tem a tomada das ideias brancas pelas lideranças negras para argumentar que suas próprias causas são justas frente a uma sociedade opressora, escravista e hipócrita, porque sou uma pessoa muito hipócrita para dizer que luta pela igualdade, pela liberdade e acha que tá certo continuar escravizando, né? Então, né? E na verdade a questão é mais essa, né? Mas a Revolução Haitiana é importante para o mundo inteiro, porque o Haiti não apenas foi o primeiro canto a abolir a escravidão, como foi o primeiro canto em que uma rebelião de escravos teve sucesso total, porque basicamente matou todo mundo que era branco de lá, né? Como além de tudo, a partir desse momento é que a gente começa a ter a abolição da escravidão no resto das Américas. Antes disso não se tinha interesse, né? Depois que uma rebelião de escravos finalmente dá certo, a França perde uma colônia, né? O povo começa a ficar realmente preocupado, porque antes era como ter medo de um fantasma, né? Sabe que é uma possibilidade, mas não aconteceu ainda, pode ficar só como uma coisa do campo da imaginação, um pesadelo, né? Agora, a partir do momento em que se torna um fato concreto, aí o negócio fica tenso, né? Aí você não sabe se você tá tendo um pesadelo ou se você tá vivendo aquilo mesmo, né? E tanto isso é verdade que depois da revolta dos malês, se eu não me engano, em 1835, a gente tem no Rio de Janeiro o povo pirando na batatinha, procurando rebelião de escravos, em toda a esquina. Se tivesse 2 negros juntos, mandava prender porque podiam estar planejando uma revolta a dos malês da Bahia, né? Falando bem sério mesmo. Tem até um caso que o Carlos Eugênio registra, de que tinha lá uma reza num papel que estava escrita e o povo tinha certeza que era uma mensagem secreta organizando uma rebelião e passaram dias tentando decifrar o que diabos estava escrito naquele papel, né? E como deter aquela rebelião. Então assim, gente, essas coisas são
tiveram um grande poder e reflexos inclusive no Brasil, porque no Brasil você tem referências à Revolução Haitiana, né? Uma revolução de verdade, por sinal. E aí a gente tem, aí depois disso a gente salta para as leis da abolição da escravidão, que vão levar mas bem gradualmente mesmo, porque a gente se comprometeu e levamos 80 anos para cumprir, né? Aquelas leis bem babacas para a abolição da escravidão, né? Que é a lei para inglês ver, que era exatamente isso, era só para o inglês ver, né? A lei Eusébio de Queiroz, que era proibir o tráfico de escravos, coisa que tinha sido proibida pela lei para inglês ver, mas é sempre bom confirmar agora que não era só para o inglês ver. E detalhe, isso daí tudo tem a ver com um contexto de guerras que está muito ligado às guerras do Paraguai. E quando eu digo as guerras, eu quero dizer as guerras mesmo, porque essa região aí, Uruguai, Paraguai, Argentina, sul, centro-oeste do Brasil, tem uma história muito conturbada de várias guerras, e é no meio dessas muitas guerras envolvendo essa região aí das Centro-América, né, que a gente tem um medo de uma tentativa de invasão por parte aí da Argentina, do Uruguai, enfim, que vai fazer com que o Brasil queira garantir o apoio da Inglaterra, né? Inclusive teve uma dessas guerras, para você que não viu as minhas lives ter noção, uma dessas guerras conseguiu envolver inclusive França e Inglaterra diretamente nos conflitos, né? Assim, direto mais indireto, mas ainda assim, né, gente, é uma coisa de proporções gigantescas, a Guerra Grande, né? Não é à toa que recebeu esse nome, enfim. E aí, depois dessa lei do Eusébio de Queiroz, a gente tem a lei, se eu não me engano, do ventre livre de 1871 e a lei dos sexagenários. Essas duas leis são de uma canalice tão grande que, acredite em mim, se você não sabe, se você não viu o vídeo, vá lá ver, porque é sério, são duas coisas muito absurdas mesmo, né? E assim, e a gente falou sobre a construção do movimento da abolição da escravidão, né? A partir aí de 1850 a gente tem o início de uma articulação, ou, né, um início de uma politização que chega ao ápice em 1871, quando consegue aprovar a lei do ventre livre, que apesar de ser uma coisa bem babaca, é super importante para essa história, né? É um símbolo incrivelmente gigantesco, tanto que você tem inclusive um escravo indo votar no Partido Conservador, e escravo não podia votar, esse que é o detalhe, né? Tanto que é a partir desse momento que a capoeira ela começa a entrar no jogo político da época, né? O Duque Estrada Teixeira, que era um babaca do Partido Conservador, mas era um cara extraordinário, era um cara realmente genial, né? E como disse um cara que eu não lembro quem era, mas foi no obituário dele, se não tivesse sido absorvido pela política brasileira, tinha sido um cara ainda mais fenomenal, né? Falando bem sério mesmo. Se você não conhece a história dele, também tem um vídeo meu falando. E além de tudo, o Duque Estrada, falei Duarte Teixeira, né? Duque Estrada Teixeira, confundi as pessoas. Tô falando do Duque Estrada Teixeira, né? O Duque Estrada Teixeira, inclusive, era capoeirista. Enfim, e aí, que é quando a gente começa a ter a formação das grandes divisões dos capoeiras do Rio de Janeiro, na grande partido Goiânia e no grande partido Nagoya, né? A gente tinha vários grupos, né? Espada da Lapa, Cadeira da Senhora, a Malta dos Ossos, enfim, né? Se a Malta dos Ossos não é algo tão sinistro, é por causa da igreja mesmo, né? E você tinha essas várias maltas, e aí elas se agruparam em duas partes da cidade diferentes. Aí uma é o Partido Goiamu e outra é o Partido Nagoya, e que vão se associar ao Partido Liberal e Conservador. No caso, ao Partido Conservador e Liberal, eu sempre troco qual é qual. Enfim, em todo caso, a partir desse momento que a gente tem a capoeira no jogo político, coisa e tal, e aí a gente vai começar a ter os grandes nomes da abolição. Os que a gente já conversou aqui, primeiro de todos, é claro que foi o Luiz da Gama, né? Ou será que foi o Joaquim Nabuco? Eu não sei dizer, faz tempo, não me julguem. Vou olhar aqui porque eu esqueci quem foi primeiro, mas em todo caso, o Joaquim Nabuco, ele é
quem quem consegue fazer o jogo político, porque o Joaquim Nabuco ele era um político de carreira mesmo, né? O André Rebouças, que era o cara que conseguiu construir grande parte da articulação, né? O Joaquim Nabuco ele começa a fazer o movimento político e o André Rebouças é quem consegue articular todo o movimento, porque o cara era um engenheiro mestre do lobby, né? Então toda a parte lobidizadora da coisa é feita pelo André Rebouças. E aí a gente tem o Luiz Gama, o grande Luiz Gama, esse sim que é fenomenal, né? Porque esse cara é um cara que foi escravizado ilegalmente, vendido pelo próprio pai, né? E detalhe, né? Filho da Luísa Marim, né? Heroína da Revolta dos Malês e heroína do Brasil, né? Tá lá no livro dos heróis do Brasil, né? E o Luiz Gama, ele além de ter sido escravizado ilegalmente, ele não apenas conseguiu a própria liberdade, como conseguiu a liberdade para centenas de escravizados, né? A partir dos meios legais. Isso que é o mais surpreendente, porque o escravo teoricamente não tem direito legal, né? Então assim, e aí a gente falou sobre capoeiras e o quê? O que é isso aqui? Não sei. A gente começou a falar sobre a relação dos capoeiras com a abolição da escravidão, né? E aí aquilo, eu queria que esse vídeo tivesse sido sobre a parte legal, né? Sobre a parte que lutava contra a escravidão, mas não foi o caso, né? A gente tem os capoeiras associados a partidos políticos, numa época em que a capoeira já era muito criolizada lá no Rio de Janeiro, tá? A gente está falando do Rio de Janeiro especificamente, né? Então, é claro que esses capoeiras eles lutavam contra os abolicionistas, mas nem tudo é ruim, né, nessa história para capoeira, porque a gente tem o José do Patrocínio, né? E aí foi o último vídeo que a gente fez falando sobre o José do Patrocínio. E eu falei que ele tinha relação com capoeiras, com os capoeiras, com a capoeira, né? Agora, eu não lembro o que foi que eu falei sobre isso. Isso realmente não guardei na memória. Isso eu realmente não parei para ir reassistir. Mas em todo caso, José do Patrocínio não era um capoeirista, né? Mas ele era um jornalista, principalmente, né? Um dos grandes nomes do abolicionismo, né? Ele é que vai falar ele é que vai nomear o êxodo de Capivari, né? Que tem também um vídeo já que eu falei sobre isso, que foi uma fuga em massa liderada pelo Preto Pio, iniciada lá em Capivari para ir para os quilombos de São Paulo, acho que era o quilombo do Jabaquara, não lembro agora, mas enfim. O José do Patrocínio, a gente também já falou aqui dele na Revolta do Vintém, porque é a primeira vez em que a questão da abolição sai do parlamento e vai para as ruas de fato, né? Como alguns historiadores colocam, e a gente também já falou sobre a Revolta do Vintém. E enfim, no primeiro conflito entre abolicionistas e capoeiras, no dia 5 de janeiro de 1885, que foi o dia da apuração das eleições do parlamento, o José do Patrocínio também estava presente, que a gente já conversou, já que faz tanto tempo eu vou repetir aqui, né? A gente tem um grupo de capoeiras que desceu da rua Uruguaiana e atacou a Gazeta da Tarde, tentando destruir os equipamentos tipográficos, né? As máquinas para imprimir o jornal, para fazer o jornal. Os funcionários vão resistir até a polícia chegar, e aí o José do Patrocínio, que era o editor do jornal, vai dizer que isso era uma tentativa dos conservadores de impedir o avanço da causa abolicionista, né? Só que assim, segundo outros jornais, com um ponto de vista diferente, né? Isso vai começar com uma briga das maltas de Santana, que era Nagô, com a malta Flor da Uva do Largo de Santa Rita, que era Guaiamum, né? E os jovens vendedores do jornal, que eram da malta de Santana, vão se esconder na redação. Aí a Flor da Uva vai ir atrás dele e vai atacar a redação como um todo, né? Vai ter gente que vai dizer que isso foi culpa do coitado do Duque Estrada Teixeira, né? O cara que, quando perguntaram pra ele se o bilhete dizendo que toda a campanha de 1871 foi de fato articulada por ele, para os capoeiras atacarem e garantir a vitória do Partido Conservador, foi o cara que disse: sim, fui eu mesmo. Flor da Gente, inclusive, se chama porque o Duque Estrada falou que é a flor da minha gente, né? A flor da gente dele,
né? Então assim, né, o Duque Estrada tem muita culpa do cartório em questão de manipulação do voto lá na urna eletrônica, né? E por isso que o voto de papel tem que votar assim como o orelhão, né? Mas nesse caso não, porque o Duque Estrada já tinha morrido em 1884, né? Então ele não era o culpado por isso. Enfim, esses conflitos dos Guaiamô e Nagoa, né? E esse conflito é fruto aí dessa divisão de partidos, né? Porque o gabinete liberal tinha morrido no mesmo ano que o Duque Estrada, e isso foi logo após a lei dos sexagenários, né? E aí a gente tem o fim da repressão contra a capoeira ligada aos conservadores, né? E o início à perseguição do movimento abolicionista, né? Isso tudo está dentro desse grande contexto da política brasileira. Bom, em todo caso, mas nem todos os capoeiras estavam ligados ao Partido Liberal e ao Partido Conservador, né? Esses dois eram os maiores partidos do Brasil, então é lógico que a maior parte das maltas de capoeira, falando do Rio de Janeiro, estavam ligados a esses dois partidos. Isso é uma coisa lógica. Mas os partidos menores, ou seja, o Partido Abolicionista e o Partido Republicano, porque a gente não tinha tantos partidos assim nessa época, né? Se isso é bom ou ruim já é outra história. Em todo caso, nada funcionava de todo jeito, né? Então assim, gente, esses dois partidos, eles tinham seus próprios capoeiras. Isso que é uma coisa realmente surpreendente, né? Quando a gente for falar sobre o Partido Republicano, a gente fala sobre relação dos capoeiras com o Partido Republicano, que foi principalmente o contrário, mas teve capoeira no meio, né? Inclusive a favor. E em relação à abolição, se está a maior parte a favor do Partido Liberal e do Conservador, é claro que a maior parte está lutando contra a abolição, mas a gente tem maltas que vão se ligar ao Partido Abolicionista, né? Isso fica bem claro nesse seguinte caso aqui, né? Que em 1885 o desembargador Coelho Bastos, que era o chefe de polícia da corte, o braço direito do gabinete conservador do Barão de Contagem, estava tentando comprometer os líderes da Confederação Abolicionista, né? Que se reuniam justamente na Gazeta da Tarde, jornal atacado lá no início do ano, né, por roubo de escravos, porque enfim, aparentemente, se você consegue fazer com que um escravo fuja e fique escondido na sua casa, você estaria roubando uma pessoa. É uma coisa que não faz nem muito sentido, mas enfim, caracterizaria como um roubo. Então ele vai enviar um secreto. O que é um secreto? Um secreta era uma espécie de policial à paisana, só que não era ligado formalmente à polícia, né? Era uma coisa assim, mais nebulosa, mas por debaixo dos panos, né? Inclusive, muitos secretas são capoeiristas, mas a gente vai falar sobre isso quando a gente for falar sobre o final da história da abolição e início da história da República, né? Enfim, ele vai enviar um secreta para se infiltrar lá na Confederação, né? E ele ia estar sendo seguido por dois homens que iam ficar vigiando tudo, né? Para garantir que tudo ia correr nos conformes. Bom, no dia combinado, ele subiu lá as escadas da redação, ofereceu o serviço, só que os abolicionistas já estavam sabendo de tudo, né? Como eles estavam sabendo? Sei lá, eu sei que já estavam sabendo de tudo. Então, eles vão avisar em segredo para todo mundo que inquérito secreta, né? Aí o José do Patrocínio vai descer as escadas da frente, vai entrar pelos fundos trazendo um telegrama, só que o telegrama falsificado, né? E vai dizer que tinham escravizado. E detalhe, essa foi a palavra usada por ele, pelo menos é o que o Carlos Eugênio registra. Ele não fala escravo, ele fala escravizado, né? Então, enfim, e lá na Rua do Senado, e que estava precisando ser libertado, beleza. Aí o João Clapp, que era o presidente da Confederação, vai dizer para todos votarem quem deveria liberá-lo. O próprio secreto vai tirar o nome do Serpa Júnior do chapéu, né? Que foi uma coisa planejada, tudo. Se bobear, só tinha o nome do Serpa Júnior lá, né? E aí ele vai chamar o secreto pra ajudar ele. Vem cá, né? Aí eles vão ir. E aí o grupo de abolicionistas vai subir lá a rua da Carioca, né?
e seguidos pelos 2 secretos da polícia que estavam lá tudo de olho, né? Aí eles vão se entrar no corredor da casa da Rua do Senado, né? Vão começar a falar com a moradora. Aí o infiltrado vai chamar os outros 2 e os secretos vão dar voz de prisão para os abolicionistas, né? E aí chega um grupo bem maior de capoeiras liderados pelo chefe de Malta, Catisfero, Boca Queimada, Degas e Joaquim da Ponte, e vão entrar no corredor e vão dar uma surra nos secretas lá com as cabeçadas rasteiras, rabo de arraia, né? Enfim, ou seja, essa história é genial, né? Assim, gente, pra quem não conhece aí os grandes nomes da capoeira dessa época, Catisfero e Boca Queimada são nomes citados aí ao rodo, né? Por muitas décadas, né? Inclusive na crônica do Coelho Neto, nosso jogo? Eu acho que era. Enfim, eu posso estar confundindo com o texto do Raul Pederneiras. Mas enfim, é o negócio do Coelho Neto falando da capoeira, né? Ele vai citar o Catisfero e o Boca Queimada. Porque é aquilo, gente, o chefe de Malta não é qualquer um. Todo chefe de Malta é um capoeira excepcional sempre, por um motivo bem simples. Chefe de Malta é aquele que tinha força, capacidade, habilidade para conseguir derrubar o chefe anterior, né? E todo mundo reconhecer, porque na capoeira sempre o que contou mais, acima de qualquer coisa, é o reconhecimento que os outros te dão, né? De maneiras diferentes ao longo do tempo, porque enfim a cultura ela é mutante, né? Enquanto da mesma forma que a nossa sociedade muda, a capoeira ela muda, né? Então, para muita gente não sabe, porque tá me assistindo, porque muita gente não é capoeirista. Mas na capoeira, por exemplo, aí vai de grupo para grupo, é claro, mas de maneira geral, mestre não é quem tem a última corda. Mestre é quem é reconhecido pelos outros capoeiras como mestre. Então, por exemplo, no Capoeira Brasil, né, assim como também no Senzala, se eu não me engano, que são 2 grupos aí gigantescos, né, você tem o iniciante, o intermediário, o graduado, o instrutor, o professor, aí a gente tem o mestrando. Aliás, o mestrando não, formando. Aí depois de formando vem o formado, né? Que é a corda preta, a última corda. Não é mestre, é formado. Mestre só vai ser a partir do momento que tiver reconhecimento. E na capoeira sempre foi assim, né? Então assim, esses chefes de Malta eram excepcionais mesmo. E aí esse era o grupo de capoeiras associadas à confederação, né? Acontece simplesmente o seguinte, que como o movimento abolicionista dependia do apoio da classe média, porque as classes mais pobres elas eram abolicionistas de maneira geral, assim, de maneira geral, né? Não vou generalizar, de maneira geral sem generalizar, né? Mas a elite era toda escravocrata, basicamente, né? E as classes populares elas não tinham direitos políticos propriamente ditos, né? A gente está aí numa época muito complicada do voto de papel, quer dizer, do voto da urna eletrônica, né? E era o tempo que não tinha orelhão também. E então, gente, o que mais importava para o movimento abolicionista era o apoio da classe média, porque era a classe média que iria dar força para eles conseguirem fazer a abolição acontecer, né? Então, assim, os capoeiras não podiam estar tão presentes como nos partidos conservadores e liberais, simplesmente porque todo mundo da classe média odiava capoeira, né? Esse que é o fato, a classe média sempre foi uma coisa assim nojenta, né? Não é de agora não, a classe média sempre foi uma coisa nojenta. Então a classe média odiava os capoeiras, principalmente porque era coisa de preto e era coisa de pobre, né? Então assim, só o José do Patrocínio, só a célula abolicionista do José do Patrocínio é que tem indícios de uma relação com capoeiras no Rio de Janeiro. Quando a gente está falando de outros lugares, aí a história já é diferente, mas isso vai ficar para o próximo vídeo, em que eu vou falar sobre, eu acho que era o Bento Gonçalves e os Caiafazes, se não for, é sobre outra coisa, mas aqui só para encerrar, para vocês terem noção o quão profunda é a ligação do José do Patrocínio com os capoeiras. A Guarda Negra da Redentora, né, que era uma grande malta de capoeiras, que lutavam contra o movimento republicano.
protegendo a coroa por causa da abolição da escravatura, foi anunciada no dia 10 de julho pelo jornal A Cidade do Rio, justamente do José do Patrocínio. Então, enfim, com essa última informação, né, eu me despeço, né? Por hoje é só, pessoal. Até próxima semana, ou até a próxima da próxima semana, eu não sei, no meio da semana eu faço um vídeo avisando se vai ter live ou não, porque, enfim, não sei qual que é o dia do evento, e não é uma preocupação para agora, é uma preocupação só para semana, né, gente? Então, até a próxima hora. E por hoje é só, esse vídeo vai estar no meu canal do YouTube Papo com Grilo, assim, dentro de uns 15 minutos.